O ex-prefeito Lucas Campos de Siqueira convocou a imprensa nesta quinta-feira, quando concedeu uma entrevista coletiva, para falar sobre as declarações dadas pelo atual prefeito Deiró Marra sobre a dívida total do município de 111 milhões de reais, quando ele decretou calamidade financeira da prefeitura. Um dos primeiros atos de Deiró Marra, quando assumiu a prefeitura, foi sustar vários cheques dados por Lucas Siqueira no dia 31 de dezembro de 2016. Lucas Siqueira acredita que os empresários, principalmente de patrocínio, ficaram prejudicados. Com relação à questão dos cheques, houve todo esse imbróglio. Me parece que nenhum cheque, ou pouquíssimos daqueles cheques, foram pagos aos seus portadores, né? São muitos empresários de patrocínio, alguns poucos de fora, não, a grande maioria daqui, mas tem alguns poucos de fora. Alguns poucos cheques foram emitidos para empresas de fora de patrocínio, e todos eles foram prejudicados, né? E o que é pior, alguns comentários que foram feitos, não me chegou até a minha pessoa quem fez esses comentários, nem como, mas eu sei que muita gente falou que os cheques foram sustados porque eram cheques irregulares. Então, se isso realmente aconteceu, eu gostaria que se provasse que tivesse alguma ou qualquer ilegalidade com relação à questão da emissão daqueles cheques. E quando eles foram sustados, aí sim, né, muitas pessoas foram prejudicadas apesar de existir uma provisão legal para o prefeito sustar cheques, porque a partir do dia 1º de janeiro o prefeito em exercício era o que está lá hoje, né? Mas infelizmente foi uma atitude totalmente ilegal, totalmente descabida de qualquer critério técnico, jurídico, ou de qualquer outra natureza por parte deles. Sobre as dívidas de 111 milhões de reais que fizeram com que o prefeito Deiró Marra decretasse calamidade financeira e também uma suspeita de maquiagem de uma dívida junto ao INSS de 42 milhões de reais, o ex-prefeito disse: a verdade é que desse carnaval todo, de tudo isso que foi feito, que foi dito, que foi falado, né, a nossa dívida hoje na prefeitura, se você pegar uma dívida de aproximadamente 100 milhões em 2009 e hoje, 8 anos depois, ela está em 111, se você pegar os 100 milhões de 2008 e corrigir ele com o índice da poupança, ela vai para uns 130 milhões de reais. E hoje ela está em 110. Sendo que, de curto prazo, a gente praticamente deixou 2 milhões de reais para ser pago, de curto prazo. O restante é dívida que vai ser paga, 90 e tantos milhões de reais, vão ser pagos ao longo, né, dos próximos 20 anos. O que ficou dessa história toda? A dívida que ele disse que foi a grande bomba, que é a dívida que eu não declarei no balancete da prefeitura, e que essa aí que eu maquiei o negócio. O que aconteceu com essa dívida? Essa dívida foi feita pelo ex-prefeito Júlio Elias no ano de 2006. No dia 1º de janeiro de 2006, ele fez o primeiro pagamento. Dia 31 de janeiro de 2006, ele fez o primeiro pagamento da parcela dessa dívida. O que aconteceu? A prefeitura tinha uma dívida com o INSS que estava sendo discutida ao longo de muito tempo, porque o INSS cobrava da prefeitura a contribuição dos funcionários que eram contratados e não concursados dentro da prefeitura. E existia uma discussão de quantos funcionários seriam isso, porque o INSS queria cobrar 15 anos e a prefeitura entendia que não era esse tempo todo. O Júlio, naquela época, em 2005, vocês se lembram muito bem, foi lá no IPSEM, retirou 100% do dinheiro que estava lá dentro, algo em torno de 17 ou 18 milhões de reais, dizendo que ia pagar a dívida para o INSS. E ele não o fez. Ele fez o quê? Ele foi lá, confessou a dívida total com o INSS, que era esses 40 e tantos milhões de reais, na época era até mais, hoje é 42 milhões, confessou a dívida total e parcelou ela em 240 meses. E pegou o dinheiro todo lá do IPSEM e fez investimentos lá dentro da prefeitura. Até aí, legal, eu acho imoral, mas era um procedimento legal, podia ser feito, tanto é que eu não questionei na justiça, não fiz nada. Essa dívida, o próprio Júlio fez o lançamento dela dentro da contabilidade da prefeitura, mês a mês. Esse lançamento tem sido feito dessa maneira desde 2006. E isso é o que a gente chama de regime de caixa.
E realmente ele é feito não para maquiar, mas para dar condições da prefeitura ter capacidade de endividamento. Não é maquiar balancete. O que foi feito, porque se fosse para maquiar balancete, nós estamos chamando de incompetente todos os membros do Tribunal de Contas que estão avaliando as contas do Júlio Elias e aprovou a maior parte delas. As minhas contas todas desde 2009, esses lançamentos estão sendo feitos todos dessa maneira, 2009, 10, 11, 12, 13 e 14. E todos eles já foram mandados para cá com aprovação integral por parte do Tribunal de Contas. Então, eu não entendo nada de contabilidade, mas consultei vários contadores que me disseram que é perfeitamente possível fazer o lançamento dessa dívida em regime de caixa, que era o que estava sendo feito. O que é isso? A dívida total é 42 milhões de reais. A prestação mensal dela, que no começo era 500 e tantos mil reais, hoje é 267 mil reais a prestação dessa dívida, desse parcelamento. Pois bem, todo mês você lança 266 mil reais, dívida paga de refinanciamento junto ao INSS. E pronto. Então você lança a dívida no mês e paga logo em seguida. É dessa maneira que a gente faz. Daqui a pouco voltaremos com a sequência desse material de uma longa entrevista que o ex-prefeito Lucas Campos de Siqueira concedeu nesta quinta-feira, de quase 1 hora. E ele vai explicar o que é calamidade financeira. Repórter Renato Oliveira, Difusora Tá Ligado, tá informado.